Estenda suas mãos santas, em espírito de oração, apresenta a vida do servo do Senhor. Pai, aqui está o teu servo, Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, trazendo uma palavra rima para as nossas vidas, Deus. Pai, eu te peço que em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, meu Pai, usa o teu servo como o Senhor tem usado poderosamente, Senhor. Pai, que o teu poder, meu Pai, emane através dos lábios do teu servo, amigo Espírito Santo. Tu tens total liberdade para usá-lo, que ele diminua e o Senhor cresça em nome de Jesus. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu acho que o povo ainda está dormindo. Eu cumprimento o povo de Deus com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Agora melhorou. Jejuando, tomar um café aí. Tá fraquinho. Glória a Deus. Stephanie não sai sem tomar café não. Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com a igreja que está na carta aos Efésios, no seu capítulo de número 4. Gálatas, Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. Aí vocês devem estar se perguntando por que o pastor está com duas Bíblias abertas. Porque aí eu vou ler duas versões diferentes. A primeira versão que eu vou ler aqui, King James, que diz assim, o versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E a outra versão que eu vou ler é a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de prioridade, de propriedade de Deus colocada em vocês, e a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. O Senhor me deu essa palavra na noite de ontem, e o que mais o Senhor me chamava a atenção era a advertência que o apóstolo Paulo ele estava trazendo ao povo de Éfeso, dizendo: não entristeçais o Espírito Santo. E algumas vezes eu ouvi algumas pessoas dizerem que o Espírito Santo ele é uma pessoa, e eu não entendia porque eu ouvia as pessoas dizem que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu vim entender depois que eu li este versículo. Por que, irmã Maria? Eu vim entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Porque aquele que tem sentimento de se entristecer é um ser humano. É uma pessoa. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é um ser humano, mas ele é uma pessoa com a capacidade de se alegrar e de se
entristecer. E aí o apóstolo Paulo ele vem trazendo: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito. E eu entendo que o povo de Éfeso estava fazendo, coisas que estava deixando o Espírito Santo triste, ou seja, eram condutas que entristecia o Espírito Santo, eram palavras, assim deduzo eu. E nós nos preocupamos tanto em não entristecer fulano, em não entristecer ciclano, beltrano, e nos esquecemos que as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos podem entristecer a pessoa do Espírito Santo de Deus. E o que mais me chama a atenção é que quando Paulo ele diz aqui, ele diz assim: deixa eu achar. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual está selado. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é como se fosse uma etiqueta de Deus colocada em nós. Quando você pega uma roupa, ou quando você pega algum produto, ali está um selo, um rótulo, uma marca, a qual determina de quem é aquele produto, da onde veio, quem fabricou aquele produto. O Espírito Santo é a marca que Deus colocou em nós, dizendo que a quem ele pertence, aquele produto, que sou eu e você, de onde veio, como algumas vezes eu já disse que nós não somos daqui, somos extraterrestres, somos cidadãos do céu. Estamos aqui passando uma chuva, alguns chuvas de 80, 90 anos, como eu e Brenda, a gente viu duas senhoras, uma de 101 e outra de 120 anos, que estavam tomando a vacina. E aí Paulo ele diz: olha, vocês foram selados. Aqui na tradução que eu li, vai dizer que o Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Éfeso: ei, tome cuidado com o que vocês estão fazendo, porque vocês estão entristecendo aquele a qual por Deus marcou vocês. E muitas vezes a gente não vigia nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso pensar, e acabamos, não nos preocupando se estamos verdadeiramente entristecendo o Espírito Santo de Deus. Eu ouvi uma certa vez uma pessoa falar que toda vez que ela ia se arrumar, ela perguntava ao Espírito Santo se estava bom. É uma pergunta bem louca, né? Você chegar, vestir uma roupa e você perguntar: Espírito Santo, tá bom? E essa pessoa disse que passou um tempo, não lembro a quantidade de tempo que ela passou perguntando ao Espírito Santo se estava bom aquela roupa. Mas ela disse que chegou um tempo, obrigado mesmo. Chegou um dia que ela vestiu uma roupa e o Espírito Santo, de uma maneira tão maravilhosa, disse a ela: essa não. De tal maneira que constrangeu ela, que rapidamente ela foi e tirou a roupa. Ou seja, aquela roupa, creio eu,
que quando ela vestiu, o Espírito Santo se entristeceu, porque poderia ser uma imaginação, uma roupa que estava um pouco vulgar, estava um pouco devassa para uma mulher cristã. Ou seja, ali naquele momento eu entendi que com a vestimenta e aquela pergunta, ela estava preocupada se ela iria entristecer a pessoa do Espírito Santo. E por que nós devemos ter essa preocupação? Porque o Espírito Santo, quando a gente entristece uma pessoa, o que é que acontece? Eu quero colocar aqui, eu vou entristecer a missionária Rosana. Não, missionária Rosana não. Eu vou entristecer a irmã Maria. Pela lógica, quando eu entristeço a irmã Maria, o que é que acontece? A irmã Maria começa a se afastar de mim. A irmã Maria começa o quê? A deixar de vir para os cultos, ou até vem para o culto, mas aquela relação de ela vir falar comigo, de agora não, que a gente não pode abraçar, mas de vir cumprimentar o pastor Tiago, a irmã Maria começa a deixar. Aí a irmã Maria começa o quê? Um culto vem, um culto não vem, porque ela ainda está triste com o pastor Tiago. E aí vai chegar um determinado tempo, eu estou enrolando para você poder entender. Vai chegar um determinado tempo que a irmã Maria vai parar de vir para o culto. Agora eu vou entrar na pessoa do Espírito Santo. Assim é com o Espírito Santo. Quando a gente entristece o Espírito Santo, o que é que acontece? Ele não vai embora de uma hora para outra, mas ele vai... A gente vai se afastando dele. A verdade é essa. As nossas atitudes vai entristecendo e vai criando uma barreira, e a gente vai acontecer o quê? Que muitas vezes a gente pergunta ou vê pessoas falar: poxa, eu não sinto mais a presença, eu não vejo, eu não sinto mais Deus falar comigo, eu não vejo mais o mover, eu não sinto mais aquela presença quando eu estou orando. Ou seja, eu e você podemos criar uma situação de entristecer o Espírito Santo de tal maneira que a gente não sinta mais a presença dele. Aí o apóstolo Paulo ele fala isso para que o povo ele vinha ter um cuidado, o povo vinha ter um zelo, o povo vinha prestar a atenção nas suas atitudes para não entristecer a pessoa do Espírito Santo e não vinha afastá-lo ou a gente se afastar dele. E o mais interessante de tudo, a gente vinha perder a marca que foi colocada em nós. Porque a gente, antigamente a gente conhecia quem era cristão como quando via pelas vestimentas, pela Bíblia na mão e pelo comportamento da pessoa. Ao ponto de quando a pessoa passava, os vizinhos diziam: ele é cristão, ele é cristão. Ou seja, era uma marca. Hoje a marca é o Espírito Santo de Deus que foi colocado em nós. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, mas antes de ele subir aos céus, ele disse: eu irei, mas virá um Consolador. E aí em Atos 2 a gente vai ver o quê? O mover, né? Ali havia 120 que foram cheios do Espírito Santo de Deus.
Ali a gente vê o Senhor colocando a sua marca registrada, colocando o seu selo naquele povo que quando diz, olha, não saí de Jerusalém até que do alto for revestido. Até que do alto você seja marcado, você seja selado, você seja ali, ó, quando passar as pessoas vão dizer não, ali aquela pessoa é marcada, porque a pessoa vai dizer não, ela é marcada porque ela vai ver o que? O mover do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É uma marca que Deus colocou, que as pessoas conseguem identificar que eu e você somos cristãos. Somos adoradores de um Deus vivo. Aí o apóstolo Paulo ele fala, né, na nova tradução na linguagem de hoje, não fique triste, pois o Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus colocado em você. Ou seja, nós somos uma propriedade. E quando as pessoas olharem, elas têm que identificar quem é o nosso dono, a quem eu e você serve. Né? E sempre eu vou estar usando aqui, até o dia que eu esquecer, Deus fazer com que eu esqueça, a missionária Sheila, quando ela falou da pessoa, você é crente? Nem parece. Ou seja, a atitude daquela pessoa era uma atitude a qual já estava entristecendo o Espírito Santo, de tal maneira que a pessoa que perguntou, você é crente? Ela não estava conseguindo ver a marca de quem aquela pessoa pertencia, de quem era o dono daquela pessoa. De tal maneira para a pessoa perguntar, você é crente? Ou seja, traduzindo, você tem certeza de que você é crente? Você tem certeza que o comportamento que você está tendo é de um cristão? Você tem certeza que minha esposa mesmo já tem um tempo que ela vem assim, ela é professora e ela vem me corrigindo, porque eu vim de um mundo que os palavreados eram, é mesmo, velho, qual foi, né? Aquele jeito bem largado, né? De falar com os parceiros da época, com os amigos. E ela começou a dizer, Tiago, você agora está numa posição de visibilidade, porque você tem um canal no YouTube e você é pastor. Então, o seu linguajar, o seu jeito de falar, as pessoas vão dizer, ele, pastor, que fala, é mesmo? Qual é? Vamos. Qual foi, velho? Muda esse linguajar, enriquece mais aí esse. Aí teve um dia desse que ela falou, Tiago, eu tô vendo que o seu linguajar mudou. Ela estava rico, agora começou a empobrecer de novo. Vigia, ou seja, ela estava dizendo, olha, pega a visão, porque o jeito que você está falando, as pessoas vão dizer, vão perguntar, será que é pastor mesmo? Ou seja, aquilo que eu estou falando às vezes é um vício de linguagem. Eu não estou percebendo, mas o jeito que eu falo pode entristecer o Espírito Santo de Deus também, e eu apagar a marca, o selo, a qual eu fui selado quando eu aceitei o Senhor Jesus, quando eu fiz a confissão de fé, quando eu desci nas águas, e eu fui marcado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele diz, olha, pois a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Os libertará deste mundo, nos tirará desse mundo. E na King James vai falar que, aqui achei,
Não entristeçais o Espírito Santo, porque a qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, é um selo que Deus colocou em nós para o dia da redenção, que é para o dia a qual Deus virá buscar. Assim como chegará um tempo que Satanás ele colocará a sua marca, né, a marca da besta sobre aqueles que aceitarem colocar o chip na mão ou na testa. Ou seja, Satanás ele virá buscar aqueles que foram marcados por ele, mas Deus também virá buscar aqueles que foram marcados por ele como o Espírito Santo. É a marca, a garantia que no dia da redenção, no dia que a trombeta tocar, é a garantia que você vai ser arrebatado, que eu vou ser arrebatado, que nós vamos ser levados para a glória. Aleluia! Pense aí, você entristecer o Espírito Santo e você perder essa marca, e você não se preocupar. Poxa, será que eu estou entristecendo o Espírito Santo? Que tem pessoas que não estão se preocupando porque não estão mais ouvindo a voz do Espírito Santo. Minha esposa está aqui, ela orou uma determinada vez e passou o dia todo querendo ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para dar uma resposta a ela, e ela não ouviu, a tal ponto de ela ficar desesperada, pensando que ela tinha feito alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo, e ele se calou, ele se afastou. E aí depois de um tempo ele responde. Aí ela entendeu que naquele momento não era a hora de ele falar. Pense aí, nós perdemos a garantia. O preço já foi pago, a salvação já foi dada, mas quem garante que vamos ser salvos somos nós. Sabe? É nós mantermos a salvação. É eu e você que permanece firme até chegar o dia que o Senhor virá buscar a mim e a você, e a gente vai poder dizer: valeu a pena se manter firme, valeu a pena se desviar do mundo, valeu a pena não entristecer o Espírito Santo, valeu a pena. Foi terça-feira, não foi? Que eu trouxe uma palavra dizendo. Essa foi a ceia. Foi na terça-feira, não foi? Foi a ceia que eu falei de quanto mais achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. É o que? É você se aproximar de Deus a cada dia mais, é você se aproximar do Espírito Santo a cada dia mais, é você manter um relacionamento, é você manter uma intimidade, é você estar ali todos os dias comungando com o Espírito Santo de Deus. Sabe, como um relacionamento que você precisa nutrir, que você precisa ali, algumas vezes você precisa em um relacionamento humano nosso, a gente precisa muitas vezes aparar algumas arestas, você precisa fazer uma manutenção. Com Deus e com o Espírito Santo é necessário todos os dias a gente fazer uma reparação, não reparação do Espírito Santo, mas uma reparação nossa. Aleluia! Porque se a gente não fizer essa reparação, um dia a gente vai perder esse selo. Eu não quero que ninguém perca essa marca, a marca da promessa, a marca da garantia. Assim como a gente compra um notebook, compra uma caixa de som, e ela vem com a marca, e ela vem com uma garantia de que quando der defeito eu posso levar e vai consertar. Assim somos nós quando Deus ele colocou a sua marca. Quando a gente der defeito, a gente pode ir lá na garantia que é Deus e Ele vai consertar. Então, é um alerta que o apóstolo Paulo ele traz, dizendo: olha, não entristeçais o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo triste, porque Ele é a garantia. É Ele que é a garantia, é Ele que é a marca de identificação do crente.
É Ele que é a marca de identificação. Né? Na terra nós temos as digitais, que é uma marca de quem somos. Nossa digital é única. E o Espírito Santo, missionário, é a marca digital do crente. É a marca de qual o Senhor, Ele reconhece os seus filhos, Ele reconhece quem somos. E no dia da redenção, só subirá aqueles que têm essa marca. Aqueles que sabem, na biometria do céu, que quando botar lá para fazer a biometria do céu, não vai dar negativado, vai dar acesso liberado. Foi igual no dia eu fui ver a missionária Nelci, tinha um rapaz lá com um chaveirinho para poder, que agora é o portão lá é automatizado, aí tem que botar um negocinho para poder entrar e poder sair. E ele botou a primeira vez, não abriu. Ele botou a segunda, ele teve que limpar para poder botar e o portão abrir. No céu não vai ter como você limpar e botar para poder abrir. Vai ser assim. Se não tivermos a marca, vai ser acesso negado. Né? Que não é o que eu quero, nem para mim, nem para vocês. Eu não sei se eu estou inimigo, mas eu não quero nem para aquele que quer meu mal. Eu não quero isso. De chegar no grande dia e Deus dizer: inferno. Então nós devemos ter esse cuidado de não entristecer, de não magoar, de não ferir a pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque o próprio Jesus, ele fala que todo pecado cometido contra meu Pai será perdoado. Todo pecado cometido contra mim será perdoado. Mas todo pecado cometido contra o Espírito Santo de Deus, esse não será perdoado. Ou seja, quando blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus, é o único pecado que não tem perdão. Ou seja, sabe aquele aluno que já é reprovado direto, que a professora fala: meu filho, falta ainda 2 unidades, nem você tomando 10 em todas as unidades, não adianta, é recuperação. Sabe? Pode já se preparar para a aula de recuperação. Só que com Deus não existe nem recuperação, porque o aluno vai para a recuperação, tem a chance de passar. Esse já é reprovado direto. E eu tenho um testemunho de um amigo que falou que uma pessoa chamou ele para ir orar pelo esposo. E quando o pastor ele chega na porta, junto com o profeta Raimundo, Deus fala: não entre. Porque para ele não existe mais salvação. Ele blasfemou, ele pecou contra meu espírito. Volte. E aí vai explicar a irmã que chamou que ele estava enfermo em cima da cama. Vai explicar: minha irmã, sinto muito, mas Deus falou que para ele aí, no dia que morrer, o passaporte dele já está carimbado para o inferno. Mas não foi assim que ele falou. Não foi assim que ele falou. Aí daqui sou eu que estou falando. Porque como ele falou com a irmã, eu não lembro. Então, é o cuidado que nós devemos ter. É fazer essa manutenção em nós. Sabe aquela 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28? Examine-se o homem a si mesmo, né? Que a gente só lembra
né, quando é o segundo domingo, quando a nossa igreja aqui é o último, examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, faça uma alta análise. Poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou entristecendo ou será que eu estou trazendo alegria ao Espírito Santo de Deus? Porque a gente se preocupa muito se eu estou magoando o irmão, se eu estou magoando fulano, a ciclano, a beltrano, mas não nos preocupamos se estamos verdadeiramente entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus fala que pecado contra Deus será perdoado, pecado contra Ele será perdoado, mas pecado contra Ele, você consegue entender a importância do Espírito Santo. Você consegue entender a preciosidade que Ele é sobre as nossas vidas. Aleluia, verdade de Deus. Valorizamos tanta coisa, mas não valorizamos a presença do Espírito. Não valorizamos a marca que foi nos colocada. Não valorizamos. Eu estou falando que não valorizamos porque é uma verdade, a gente não valoriza. Porque se a gente valorizasse, a gente tinha um maior cuidado. A gente tinha a maior preocupação, sabe? Até no andar. Peraí, deixa eu ver se o jeito de eu pisar está agradando a Deus. Então, quando o apóstolo Paulo, estou finalizando já. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está dizendo, olha, vigiem. Ó, preste atenção no que está fazendo. Olha, tenha cuidado. Olha, vejam se as suas práticas são corretas diante do Espírito Santo de Deus. Para depois chegar no grande dia, quando a fatura chegar, você reclamar. Né? Igual o pastor Cláudio Duarte falou que um cara, vou falar, pastor, diabo está no meu cartão. Aí o pastor falou, traga a fatura do cartão, que tudo aquilo que o diabo comprou eu vou pagar. É aquelas pessoas que impulsivas, que fazem e não medem a consequência e depois quer justificar, quer colocar a culpa em alguém. Aí quer colocar a culpa no diabo, quer colocar a culpa no cartão, quer colocar a culpa na pessoa que bateu na porta para vender ele e ele não soube dizer não. Né? Aí quer culpar todo mundo, aí depois vai chegar lá, não, Deus. Não, aí Deus vai dizer, não, a culpa é sua, quer que eu mostre? Espera aí que eu vou abrir aqui o iPod do céu, você vai ver. A culpa é sua. Então, não entristeça o Espírito Santo. Não deixe, não faça que ele fique triste. A obrigação é minha e sua de manter que o Espírito Santo de Deus ele continue se alegrando com a nossa conduta, com nossos pensamentos, com o nosso falar, com o nosso agir. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Até aqui nos olhos do Senhor.